Hoje eu quero saber o que te assusta mais: tentar e não dar certo, ou não tentar e se arrepender para sempre. Eu já vivi esse dilema na pele. Eu troquei de área após 15 anos fazendo a mesma coisa, me especializando, me tornando cada vez mais eficiente, adquirindo títulos, reconhecimentos, estabilidade, e de repente, puf, eu percebi que por mais que eu estava conquistando muitas coisas, tudo aquilo estava me adoecendo. Gente, o meu medo era enorme. Imagina só isso. Eu já tenho mais de 40 anos, começar alguma coisa do zero. Aquele medo gigante de fracassar, de não dar certo, de fazer tudo errado, de decepcionar as pessoas que eu mais amo. Mas aí eu comecei a refletir comigo mesma. E se eu não mudar nada? E se eu simplesmente continuar fazendo exatamente a mesma coisa por anos e anos e anos? E aí eu comecei a me imaginar daqui 10 anos, me arrastando, cansada, exausta, infeliz. E acontece que esse pensamento, ele foi 1000 vezes mais assustador do que aquele medo enorme de começar algo novo e de repente não dar certo. Foi assim que eu percebi que o maior risco que a gente corre não é tentar alguma coisa nova e não dar certo. É a gente continuar fazendo as mesmas coisas e também não dar nada certo. Eu não estava mais com medo de começar e falhar. Eu estava com muito mais medo de não me dar uma chance de viver o que eu realmente queria, de viver uma vida diferente. E aí, falando de medo, a gente tem dois tipos de medo. A gente tem aquele medo que ele é real, né? Que ele serve para proteger a gente. Imagina se a gente não tiver medo de nada. Quanta besteira que a gente não vai fazer. Imagina se a gente não tiver medo, por exemplo, de atravessar a rua. E a gente fizer isso sem pensar, sem cuidado nenhum, sem olhar para os dois lados. Imagina só. E aí a gente se depara também com aquele outro medo, que é aquele medo que nos paralisa. É aquele medo que ele é projetado. Ele começa a existir mesmo antes de ter qualquer fundamento. Mesmo antes da gente sequer começar alguma coisa. São aquelas vozes que ficam na nossa cabeça, nos atormentando e nos impedindo de fazer as coisas que a gente quer, sem razão nenhuma de existir. É a mesma coisa da gente começar a pensar, por exemplo, que se a gente estiver dirigindo e pegar um caminho alternativo, a gente vai se perder, vai se complicar e nunca vai chegar no destino. Mas a gente não está considerando que tem o Waze para facilitar esse trajeto. Aí você não está considerando que pode ser que você se surpreenda com um caminho muito mais fácil, mais simples, mais rápido de chegar onde você quer. Então, tá vendo como a gente precisa primeiro entender qual é o medo real das coisas ou o medo que só tá paralisando e atrapalhando a gente de fazer algumas certas coisas que também são importantes que a gente faça? Aí eu volto na questão inicial. Quando a gente fica com medo de fracassar, medo de dar tudo errado, a gente só tá perdendo a chance de começar. A gente tem que olhar pro medo de ficar parado. Quais são as consequências disso? Se você pensar com profundidade, talvez você fique apavorada como eu fiquei. E aí entra aquele famoso arrependimento de nunca ter tentado. As pesquisas mostram pra gente, o maior arrependimento das pessoas não é o que elas fizeram e deu errado, mas o que elas não tiveram coragem de fazer. Então agora eu vou mudar a pergunta. Você quer lá na frente, daqui a alguns anos, e pensar, ainda bem que eu tentei? Ou, sei lá, daqui uns 10 anos, você vai estar com aquele sentimento tão dolorido, olhando para trás e pensando, puxa, o que será que teria acontecido se eu tivesse tido coragem de tentar, ao menos tentar? Agora eu quero te propor um exercício muito simples, mas vai ser transformador para você medir, administrar e organizar esse medo todo que a gente sente. Eu sinto, você sente, todo mundo sente. A diferença é que alguns sabem lidar com isso e outros não.
Vamos lá? Primeiro você vai pegar um papel e uma caneta e vai criar 3 colunas. A primeira coluna vai estar escrito meus medos. E aí você vai escrever tudo que você tem medo da situação que você quer conquistar, mas está paralisada, está travada e não está conseguindo se mexer para conquistar. Aí na segunda coluna você vai colocar se esse medo te paralisa ou te protege. É um medo que vai evitar que você caia em armadilhas? É um medo que vai evitar que você sofra muito lá na frente? Ou ele é um medo que só tá te sabotando inconscientemente? É um medo projetado de algo que você não tem certeza, não sabe, só tá com medo de arriscar. Aí nessa segunda coluna é só para você colocar em relação a cada medo. Ele me protege ou me paralisa? E aí na terceira coluna a gente vai colocar a solução desse medo. Se esse medo se concretizar, o que você vai fazer? Quais são as alternativas? Então, eu vou dar um exemplo agora. Vamos considerar que dentre aí os medos que você tem na sua lista, é o medo de ficar sem dinheiro. Para mim, esse medo, ele é um medo que te paralisa. Ele não é um medo real. Porque você tem N possibilidades de fazer dinheiro. E você tem N possibilidades de se organizar para ficar confortável e não passar por essa situação de estar sem dinheiro. Então, se você escreveu isso, já coloca lá que esse é um medo que te paralisa. E qual que é a solução? Poxa, você pode fazer uma reserva de emergência, começar a se organizar e guardar uma grana para que quando você tome essa decisão de fazer o que você quer, você tenha uma reserva financeira que não te deixe impossibilitada de ter alguma coisa ou não te dê a dor de cabeça de estar sem dinheiro. E quando você olhar lá na sua lista esse problema, esse medo de ficar sem dinheiro e ao mesmo tempo você conseguir visualizar que ele só te paralisa, ele não é um medo real, e também complementando com uma solução, então o que eu faço para evitar que isso aconteça? Poxa, esse medo ele vai minimizar muito. Vai fazendo isso com todos os medos que a gente tem. Eu sei por experiência própria que essa lista de medo, ela é muito grande, então capricha. Eu espero que depois de fazer essa lista, pensar com carinho e se dedicar nela, você consiga enxergar que o maior risco não é a gente tentar alguma coisa nova e fracassar. Não é a gente tentar correr atrás dos nossos sonhos e dar tudo errado. Não é a gente fazer besteira e todo mundo julgar. Isso é o de menos. O pior é a gente passar a vida toda fazendo coisas que a gente não gosta para agradar pessoas que não estão nem aí pra gente e não fazendo o que realmente está no nosso coração, o nosso objetivo de vida, o nosso propósito. A pior coisa vai ser você chegar lá na frente com aquele sentimento: e se? E se eu tivesse tentado? E talvez se eu tivesse conseguido? Como seria a minha vida se? Vamos tirar esse se? Quando você entende os seus medos e organiza cada um deles, primeiro que eles diminuem. E segundo, que você fica muito mais forte para passar por qualquer obstáculo, por qualquer dificuldade, porque você já se planejou para tudo isso antes. Eu não quero mais que você pense no medo como uma prisão. Eu quero que você pense no medo como uma bússola, que vai te guiar para você fazer um planejamento e dar passos seguros, mas dando passos seguros e não ficando parado. Use esse planejamento para ter coragem, aumentar sua coragem e diminuir o seu medo, para chegar onde você quer. E se tudo isso que a gente conversou fez sentido para ti, então já curte esse vídeo, me segue, ativa as notificações, porque, meu bem, a gente tem muito mais que conversar.